Olá, Atitude! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso TitCast, o podcast do Ministério Atitude. Feliz Ano Novo! Nosso primeiro episódio de 2025! Bora pra cima, gente! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, ano do nosso propósito, gente! Se você começou o ano Ixi. sem uma camiseta nova da coleção, começou já. Você é vacilão, tá? Aqui vocês podem ver, vira ano, chega ano novo e vai ano velho, continua a mesma pessoa. Graças a Deus, estamos aqui em mais um episódio 2025, ano do nosso propósito. E olha, se você às vezes começou aí meio xoxo, que o Espírito Santo te sacuda, existe essa palavra? Mexe aí com você, sei lá, sacode a poeira e pisa na cabeça do diabo. É isso. E vambora pra cima, porque esse ano vai ser sensacional. Nós vivemos por fé daquele que está em nós. E olha, esse ano promete, hein? O Ministério Atitude, a programação. A gente continua firme? Firme, em nome de Jesus. Então pronto, é isso. Amém. Até assim, né? Os nossos líderes, que já fica aí um spoiler pra você do episódio de hoje, até os nossos líderes nos abençoar, estaremos firme e forte. E esperamos que você... Renovado, não, e agora assim, eu vou dar uma de dúvida. Pelo amor de Deus, se 2025 você ainda não se inscreveu no nosso canal, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus. Olha, se pelo menos você tá de brincadeira. Se todo mundo pensa que é da Fonte da Vida ou que nos assiste aí na Fonte TV, ir lá no nosso canal, se inscrever, gente, vocês não têm noção o tanto que isso ajuda, né, Du? Se fosse um coach falando que você pode tudo, tava cima. curtido lá, né? É. Eu tô ligado em você, viu? Tô ligado. Não, mas em nome de Jesus, vai lá, curte a gente, se inscreva no nosso canal. E olha, nós queremos te convidar, como o Du falou aí, nós somos o podcast Ministério Atitude, todo sábado. Todo sábado. O culto Atitude. Você todo vai falar. sábado. Você, peraí. Pô, tá careca de saber. A língua dele tá pagando porque ele sempre zoou meu marido, graças a Deus. E olha, gente... Renatão, queremos você aqui, viu? Ai, a gente quer mesmo 2025, hein? Olha, muita coisa boa, inclusive, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer ver aqui no TitCast, lá no nosso Instagram também, TitCast Oficial, vai lá, comente, fala o que você quer ver, se é algum assunto, alguém, né, um convidado especial. Meu Deus. Eu espero que em 2025 ele preencha a enquete do grupo de louvor. Vai dar tudo certo. Que eu tenho que lembrar ele no privado. Meu Deus, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, Du. Eu acho que você tá meio empolgado. Que a mesa hoje tá pesada, não tá? Tô nervoso. Que responsabilidade. Mas que responsabilidade. A chance do banco vir é muito alta, gente. Eu acho que o Du tá meio emocionado hoje. Por isso que eu acho que ele tá falando da careca, falando dos outros, falando até de enquete. Gente, quem tá aqui hoje? Esquece. E não poderia ser, São não os ser patrões, eles. os patrões não ser estão aqui eles, hoje. porque, como eu disse, eu tô com muita expectativa pra 2025. Nós estamos, né, como Ministério Atitude. E a gente precisava que fosse eles. Então, se você tá aí na sua casa, vamos dar uma salva de palmas pra eles. Sejam bem-vindos! É isso aí, é isso aí, gostei. Sejam bem-vindos, Bispo Neto e Bispo Luana. E aí, meus bispos? Feliz Ano Novo, né, pra nós. Fala, povo de Deus, hebreus e caminho da terra prometida. Amém. Feliz Ano Novo pra todos vocês. 2025 vai ser o melhor ano de nossas vidas, em nome de Jesus. Ano do propósito, ano de arregaçar as mangas e trabalhar, que ano do propósito não é ano fácil não, hein? Não é ano fácil nem a pau. Aí, veja, como não fica nervoso, né? A gente já fica até assim, né? Fala, Deus, fala, Senhor. Mas, ó, quer te ouvir. Quero comungar com o Du sobre a questão do Renato, no louvor. Renatão. E vocês vão ter um diferencial muito grande um dia aqui. Começa a movimentar aí como que fala ali nos comentários, né? Nos comentários lá. Quero ver o Renatinho um dia aqui pra você ver a voz do cara. O cara tem voz de radialista, viu? Renatinho, verdade, ele tem uma voz de assim... E aí, Bispo Neto? Não fala muito. Como que você está, Bispo Neto? Tá bom. É de arrupiar a voz do homem. O convite tá feito. Vamos trazer ele aqui no TitCast. Ó, você que tem alguma curiosidade sobre a Steph, que tá sempre com vocês aqui, daqui a pouco a gente pode gerar alguma curiosidade sobre o Du, né? Mas o que você que tem alguma curiosidade sobre a Steph, o maridão dela é batera. Ó, ele já ficou preocupado. Ele achou... Do nada. Fala, Deus. Do nada, né? Então você que tem alguma curiosidade sobre a Steph, pede pra trazer o Renatinho aqui. Pede pra trazer, Renatinho. Se eu me alegro ou se eu choro, igual a música da Midian Lima, né? Mas amém, vamos trazer ele. Vocês mandou, a gente vai lá. Bispa, vamos correr atrás. Expectativas pra 2025.
Nós estamos com muitas programações, né? Assim, a gente tem se organizado para que nesse ano a gente consiga fazer mais coisa ainda, né? A gente já consegue olha piscando um evento no outro. Gente, eu falo pra vocês, eu lembro de 2024 e já tô cansado. Não, mas E em 2025, nós já começamos fazendo uma agenda, né, muito boa. Então, todo mês nós teremos programações, abordaremos temas específicos. Então, nós estamos animados. Isso é para aqueles que sempre reclamaram assim, uma atitude quase não faz nada. Pra Ninguém que... reclama não. Reclamando, Viu? né? Isso é pra você que tá assistindo e um dia reclamou, a atitude não tem agenda, a atitude quase não faz nada, aí, ó, tama, recebe um Eu 2025. acho que a ideia é abordar Tama. temas específicos. Igual aqui, né, vocês gostam de sempre estar abordando temas diferentes. Nós abordaremos temas específicos nos cultos Muito e bom. também nos seminários que a gente faz, né? A gente teve recentemente um seminário, agora no final do ano passado, sobre feminilidade, Nossa, enfim, foi vai ótimo. ter, os homens prometeram algo, né, Vamos para fazer. os homens. Vamos fazer. Então, eu acho legal trazer essas pautas específicas e nós teremos muita coisa boa, você vai aproveitar, né? Se você não participa da Atitude, procura uma Igreja Fonte da Amém. Vida, procura os jovens da Fonte da Vida, que você será com certeza abençoado. E às vezes a pessoa tá nos vendo pela TV e não sabe se tem uma fonte da vida na sua cidade. 4007 2910. Você pode ligar. E aí a gente tem pastores lá 24 horas, gente, para orar por você e para tirar também dúvidas. O Ministério Atitude é o Ministério de Jovens, né? Da Fonte Isso, da de Vida. jovens da Fonte da Vida. Então, vamos supor, a pessoa está num lugar, ela não tem uma igreja de Fonte da Vida, não sei, né? Ela pode acompanhar os cultos, né? Através das redes sociais. Enfim, é importante você andar com jovens, com pessoas da sua idade que são homens e mulheres de Deus. Inclusive, eu acho que a gente vai até falar um pouco Sim. sobre isso com o tema hoje, que nós precisamos andar com pessoas que seguem ali os princípios cristãos, né? E o jovem, ele precisa buscar essa amizade. Amém. Lobo anda com lobo, ovelha anda com ovelha. Então a gente tem que entender que vocês têm que estar num lugar aonde você se identifica e ali tem um círculo de proteção sobre a sua vida. Principalmente quem está assistindo, acredito que 90% é cristão, então ele já tem que ter uma linguagem cristã. Você tem que entender a turma que você segue, com quem você quer andar. Isso faz um sentido aí para sua vida em 2025, né? Às vezes você ficou assim, com muita dúvida em 2024, com quem você andava, ou com quem você não deveria andar e andou, né? Ou com quem você já tinha que há muito tempo tá andando e não andou, porque o Espírito Santo sempre te coloca alguém aí perto que te leva pros caminhos do Senhor, mas você sempre escolhe o lobo, né? Tem uma modinha, né? A galera gosta do lobinho, né? Nunca vi isso, o povo gosta de um lobinho, Gosto viu? do lobinho, do tigrinho. Nunca vi, viu? Se o doutor Du falando também, hein? Do nada, ó, você tem que pegar esse trem do nada, fazer um do nada. Ano passado saiu uma pesquisa, inclusive o pessoal tava falando que nunca houve um índice tão alto de crente jogando no tigrinho. Irmão, se instala esse tigrinho do seu celular, por favor. E eu acho que... Você não ir pro inferno. E eu vejo que esse assunto já tem tudo a ver Tudo. até com o tema Tudo a ver. que a gente vai abordar hoje. Como a Bispa falou, a gente tem uma agenda no Atitude. E nós vamos fazer esse ano novamente. O ano passado foi sucesso, né? Foi um projeto que nasceu no coração de Deus e a gente viu mundial, né? A galera pegando a ideia. E no Foi um Atitude. calendário através da Igreja Fonte da Vida, onde tinha uma Igreja Fonte da Vida, o Ministério de Jovem, que tinha um Ministério de Jovem instalado, fez esse trabalho. E foi sensacional, que é a campanha Um Chamado à Santidade. E por isso que a gente quis tanto trazer vocês, para que vocês pudessem falar e explicar o que é essa campanha, até para motivar quem está nos assistindo a fazer essa campanha. Quem é líder, porque às vezes tem alguns líderes, né? Às vezes está lá longe, mas esse ano, ó, se você tá lá longe, a gente quer te ter aqui perto e os bispos estão animados para ir também, né? Viajar. Demais. Brasil afora Demais. aí. A gente pode ir em bagageiro, a gente pode ir a pé, caminhando, como andarilhas, a gente pode ir de bicicleta, o que a gente quer é alcançar vocês, viu? É isso aí. A turma de Belém, ó, já falei várias vezes, você está assistindo a gente, pessoal de Belém, a gente quer estar na Fonte da Vida de Belém com vocês. Isso aí. Nós queremos estar lá em Recife, a gente quer, aonde tem uma Fonte da Vida, a gente Sabe quer onde eu ir. vou passar meu aniversário? Aí. Em Araguaína, Tocantins. Ai, que Show. legal. Vou passar o aniversário lá. Legal.
Ó, por falar nisso, eu sempre confundo Araguaína com Araguari e tá Mas tudo certo. É Minas e Tocantins, eu sempre confundo as duas, mas são dois lugares que tá tendo uma revolução no Ministério de Jovens através da Fonte da Vida. Os dois lugares, lá em Minas Gerais e em Tocantins. O pessoal tem arrastado aí uma galera. Deixa eu falar uma curiosidade Sim. sobre esse tema, chamada santidade. Sim. Chamada Santidade é o nome de um livro que o Bispo Fábio escreveu. Ai, que legal. Muito bom. Inclusive, eu estava arrumando a biblioteca lá em casa hoje. Podia ter trazido ele. Pois é, esqueci. E Posta aí, no seu Instagram pra galera eu ver. peguei o livro lá, muito bonito, a capa, o livro muito bom. Eu li na minha juventude, foi um diferencial na minha vida. E Muito uma bom. coisa que eu não lembrava, eu estava lá, mas eu não lembrava, o primeiro Apaixonados chamou um chamado Santidade. E ele também não lembrava que eu Eu não contei pra lembrava. ele. Não Que lembrava. Nós legal. estávamos lá no primeiro Apaixonados, há 20 anos lá atrás. Nossa. E foi um chamado à santidade. Mas o olha bispo aí. foi intencional? Não. Não lembrava. Ele fez o primeiro Apaixonados, né? Que ele que colocava o tema, ele que organizou, que fez tudo, e ele escreveu um livro. Não deve ter mais, né, edições, mas. Então, eu até é conversei com ele sobre isso. Como vocês estavam me perguntando como nasceu a ideia. Eu vou entronizar a ideia para que a gente entenda um pouquinho, inclusive, tem muito a ver com o que a gente vai vivendo um ano após o outro. Eu conversando com a liderança sobre o momento que é janeiro. Já trabalhar no sábado já é ingrato, né? O líder de jovem que não é do Ministério da Fonte da Vida, mas comunga conosco dessa dificuldade, que você é líder de jovens em alguma igreja aí, o sábado é um dia ingrato, porque é dia de tudo menos de ir para a igreja. É o dia que o crente fala, eu vou ficar em casa para arrumar minha casa. Ou é o dia que fala assim, é o dia que eu vou fazer um momento de passear com a minha esposa. Ou, eu vou levar minha namorada para um cinema. Então, o líder de jovem que precisa engajar as pessoas, primeira coisa que ele tem é a falta de engajamento, porque todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem um momento para falar assim, não, sábado é o dia de eu descansar. Imagina se Jesus descansasse de você. Imagina, né? É pesado, hein? Mas é uma realidade. Imagina se Jesus falasse, não, hoje não pede oração para mim, não, Robertinho. Pede não, Suzana. Porque se você pedir oração para mim hoje eu tô descansando. Hoje eu tô day off. Tá na moda, né? Tô day off, né? Então sábado é um dia ingrato nesse sentido, mas nós temos colhido muitos frutos e de pessoas que estão engajadas e que não abrem mão e que têm disposição mesmo de enfrentar todas as dificuldades e chegar numa semana puxada, cansativa e entender que o momento de descanso dele é quando ele aceita o fardo de Jesus, que é um fardo leve. Então trabalhando ele descansa. Então tem pessoas que estão ali para servir. No sábado ela está ali para servir. E ela servindo, ela é refrigerada. Ela servindo, ela é abastecida, ela é renovada. Então as pessoas que têm o propósito, então esse recado é para quem tem propósito. Quem está vivendo ali, sábado após sábado, servindo a igreja, resgatando os jovens, que é a máquina motora da igreja, é os jovens, ele é renovado. O espírito dele é renovado, a força dele é renovada. Pensando assim, no novembro ali, o trabalho do Ministério de Intercessão dentro dos sábados está muito forte. Até o pastor Leandro que está sempre com a gente aqui, um dia conversando com a nossa liderança, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma coisa no janeiro. Porque já é difícil você engajar as pessoas para o sábado. Você imagina então no janeiro, que é o começo do ano. E aí, todo começo de ano, você já começa a se preparar no dezembro, é o seguinte, janeiro é detox. Janeiro você começa a mudar os seus... como é que fala? Um hábito de vida. Não, mas né? você faz Essa alguns dieta. decretos, Vou não? lançar um mindset aqui, eu vou... Eu vou parar de ver. Aí você fala assim, não, em janeiro eu prometo que toda segunda eu vou cortar o doce. Eu prometo que toda segunda eu prometo que Eu vou na igreja todo começo, domingo. não, vamos pra parte natural. Aí a pessoa, eu vou cortar o refrigerante. Fiz a matrícula na academia. Isso, fiz a matrícula na academia. Eu vou voltar pro meu inglês. Eu tô falando de coisas naturais. Só que você também não esquece que o crente, ele também tem suas manias. O crente também carrega algumas manias que ele fala, no começo do ano eu vou começar diferente. É verdade. Eu não vou assistir coisas que me afastam de Deus. Aí faz o plano. Eu não vou andar com a galerinha que é do Eu mundo. vou diminuir o tempo nas redes sociais. Eu vou parar de andar com as pessoas que me geram muita vontade de coisas seculares. Ele começa a fazer uns decretozinhos igual a pessoa normal. Igual a pessoa do mundo, que fala assim, eu vou beber só no sábado, o cara fala, né? E ele tenta fazer esse cronograma lá em dezembro, falando, a partir de janeiro, o cara que não é cristão, eu vou beber só quando for sair com a galera no happy hour. Esse ano eu vou começar a malhar mais, tal. E o cristão já começa, esse ano eu vou parar de ver menos redes sociais, coisas que me afastam de Deus.
Vamos pro pesado, que a gente tá falando sobre chamada de santidade. Esse ano e o cara faz um cronograma, gente. Ó, eu vou olhar pornografia realmente só quando eu não der conta mais. Você tá entendendo a realidade? Ele não fala, né? Ele faz um cronograma na cabeça dele. Ó, esse ano eu vou evitar as músicas seculares porque elas me aproximam demais das coisas que me dão saudade do mundo. Porque é a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. A pessoa não entende isso. Então aí veio esse sentimento em tempo de oração e consagração. O Espírito Santo falou assim, cara, por que não a gente já entrar janeiro consagrando? Entrar pesado. Entrar colocando os princípios do Senhor em primeiro lugar. É princípios. Você tem que colocar ele em primeiro lugar. Aí é tempo de leitura de Bíblia, jejum, comunhão. Você realmente, ó, a ideia de chamada santidade é a pessoa voltar àquilo que ela nunca deveria ter deixado de lado, que é estar mais perto das coisas de Deus e muito mais longe das coisas que afastam ela de Deus. É básico, assim como Paulo falava. Então nós precisamos voltar aos princípios. E aí, o primeiro que deu certo, e todo mundo deu vários testemunhos, foi o chamado à santidade, a gente falando sobre cultura do reino. E eu tava conversando, foi bom, não foi? Foi muito legal a gente falar sobre cultura do reino, porque aí tem a ver com hábitos. E eu tava conversando um pouco até com a bispa sobre isso. Você mudar hábitos, inclusive, te ajuda em algumas situações. Hoje nós vivemos muito perto e dependente disso aqui. Então, você não sabe, ou se você sabe e leva por desconsideração, o que você fala aqui perto, de repente, aparece na sua tela para você. Hoje tem acontecido isso demais. Antigamente você só achava que isso acontecia. Hoje, nós temos certeza. O que você fala perto do seu celular, ele vai trazer para você. E eu tava... inteligência artificial. né? O IA. Então, a gente começa a conversar com algumas pessoas que a gente busca que ela esteja cada vez consagrada, que ela esteja mais próxima de Deus e tudo mais, e no dia a dia, você não entende. Tem uma coisa que trabalha muito a favor do que te afasta de Deus, que é a monetização, que acontece aqui. E se você começa a mudar a sua cultura, os seus hábitos, o que vai te alimentar, inclusive, aqui é aquilo que você precisa diante de Deus. Então, se você está vendo coisas que não tem a ver com Deus, o próprio sistema vai te alimentar com tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Aí a gente vai conversar com a pessoa assim, ó, você viu tal coisa que tá falando em tal rede social, no meio cristão sobre isso? Ela, não vi. Ah, você viu uma música nova? Ou é ele, né, que foi em 2024 arrebentando, veio arrastando tudo, é ele, do Paulo Vicente. A música que fez realmente um estrago em nossas vidas pro lado bom, né, e alguns quiseram causar, né? Então teve uns que falou, é muito ruim para aqueles que não seguem aquilo, é muito bom para aqueles que entendem que realmente é uma vida de servir, entregar e morrer por Cristo. Então, beleza. Você viu essa música do ele, do Paulo Vicente, o cara fala, mas o que é? Eu vou ver. Mas é porque não tem nada no ciclo dele de digitação. Vamos para a parte prática. Ele não digita nada ali que venha alimentar algo em Deus. Mas aí aparece lá no dele coisas toda hora da Taylor Swift. Aparece toda hora ali Bruno Mars. Eu tenho músicas que estão aparecendo ali que não tem nada a ver com a minha rotina. Mas qual que é a rotina realmente que esse cara está tendo? Então tem um chamado à santidade, inclusive você mudar hábitos. Bispo, você está sendo radical. Bispo, você está sendo xiita, né, para aquilo que é necessário. Falar de santidade, você tem que ser radical. Não tem como, né? Falar de santidade não existe meio termo. Não existe, você vem e aí... O que nós cremos e buscamos é a mudança que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Nós cremos que você pode vir fumando, você não vai entrar com cigarro na igreja, mas você pode ser uma pessoa fumante, mas ali o Espírito Santo vai mudar a sua vida. Eu respeito quem fuma, mas eu priorizo a qualidade de vida que o Espírito Santo tem para você, e fumar não te faz bem. Eu respeito quem bebe. Às vezes vai gerar polêmica aí. Eu respeito você que bebe. Eu conheço pessoas que bebem. Mas aquilo que prejudica você, o Espírito Santo vai mudar você aos poucos, e aquilo que não te faz bem você vai parar. Mas o papel da igreja é trazer você. Então, uma das coisas que a gente quer nesse momento de chamada à santidade, que todas as igrejas Fonte da Vida onde vai ter esse projeto, é que eles tragam pessoas que querem mudar. Amém. Ou que eles deixem à disposição para todos que querem vir, e o Espírito Santo vai mudar elas. Né? O nosso papel não é de mudar ninguém, mas os nossos hábitos têm que mudar. Então a primeira coisa no chamado à santidade é mudar o caráter de quem está fazendo esse propósito, de quem está levando essa bandeira de chamado à santidade. É levá-lo a parecer mais com Cristo, né? Com certeza. E o senhor falou que o ano passado foi... A cultura do reino. E esse ano, então? Então, esse ano nós queremos já entrar de uma forma bem interessante.
teve os 30 anos da Igreja Fonte da Vida, e eu fui refletindo, nós tivemos lá em São Paulo, no Ibirapuera, e vendo assim, o tanto que a igreja é séria. A Fonte da Vida é uma igreja séria, e por ela ser séria, a gente sabe que as suas fontes são bem estabelecidos, os poços que foram cavados, ali onde minou uma água abençoada, foi muito bem feito, né? Os nossos apóstolos, os bispos, o bispo Fábio, bispo Priscila, que são os nossos pastores, que a gente tem como base, eles são muito sérios. Apóstolo César, bispo Rubio. E aí eu falei, esse ano a gente quer fazer o seguinte, em vez de só ser chamado à santidade, que inclusive foi um tema do livro do bispo Fábio, que ele está querendo reescrever ele com roupagem nova e tudo mais, sem atualizar muita coisa, porque a Bíblia não muda. Então falar sobre santidade é a base da Bíblia. É a base do que Jesus viveu e o que ele mandou a gente fazer. Mas capa nova, enfim. E ele vai até tentar fazer isso para que a gente consiga algo aqui no Apaixonados, de 2025, né? E aí a ideia seria assim, fonte chamada santidade. Legal. A gente quer tentar fazer essa base. Por quê? Porque a fonte da vida, pela seriedade, os anos que se passaram, sempre a fonte esteve do mesmo jeito. A fonte, a igreja fonte da vida. Então você que está nos assistindo, que quer conhecer a igreja fonte da vida, pode conhecer ela de capa a capa. Tem vários livros históricos dos que fundaram a igreja. Inclusive esse livro que está inclusive aqui, né? Esse livro que eu li, e esse livro é muito bom. Plantador de Tâmaras, do apóstolo César Augusto, para você conhecer um pouquinho da igreja e ver a seriedade que ela é. Então, o chamado santidade, a gente ainda está querendo aprimorar ele falando sobre a fonte chamada santidade, porque a fonte da vida, ela tem um chamado à santidade. Ao começar pelos seus líderes, né? E aí, o ano passado a gente falou sobre cultura do reino, que é os hábitos. É a sua rotina que vai levar você cada vez mais perto de Deus. Ou a sua rotina te tira de Deus, né? Eu vou escolher só uma vez por mês na igreja. É uma rotina que vai te tirar de Deus. Eu vou escolher só quando eu estou passando dificuldade mesmo que eu vou começar a escutar hinos. Tem muito, eu tô meio fora das redes sociais, mas tem muito, não sei se chama stickers, ou algumas coisinhas que são vídeos rápidos, pílulas, que mostram assim, uma pessoa que ela tá num mix de emoções quando ele acorda, que ele começa escutando um Fernandinho, aí ele pula pra uma Anitta, aí ele volta pra um Voz da Verdade, aí ele vai lá e vai num funk, né? O vizinho dele não tá entendendo nada. O vizinho dele de repente começa a chorar porque escuta é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Aí de repente vai a pessoa não tem tempo de converter pelo seu evangelho, pelo seu testemunho no muro. A pessoa que tá de muro com você não sabe, peraí, eu tô escutando aqui a música que eu vou entregar a minha vida a Deus, eu tô escutando. Você vai lá e muda. Tudo normal. O seu Spotify, ele buga. Tem gente que consegue bugar o Spotify porque ele entra com uma música muito forte, consolidada, ele querendo trazer uma transformação na vida dele, e já na próxima ele já tá descendo até o chão. O oposto. Na próxima ele tá... A outra fala vai até o chão. Chão. Completamente diferentes. Então isso tá um problema, né? Eu tô assustado. Pode fazer spoiler aqui? Porque é um spoiler sério, porque não tem muito a ver com a gente. Tem a ver... O senhor é o bispo. Tem à vontade. O spoiler é histórico. Tem a ver com stream. Eu assisti um filme em 2024, no finalzinho, nós assistimos. E é assustador, porque chama... Clérico, não, é Conclave. E eles estão na expectativa que em 2025 ele vai papar todos os Oscars. Papar, né? Conclave é quando se reúne todos os bispos da Itália mesmo, lá o local, como é que é o nome lá, o local do Vaticano, para escolher o novo Papa. É onde sobe a fumacinha, né? Se enquanto não sobe a fumaça branca, eles vão subir na fumaça que é outra cor, ainda não decidiu o Papa. E lá eles estão tentando incluir uma agenda progressista surreal, né? Deve ser, porque aborda de uma forma... Eles vão eleger um Papa... Eles vão eleger um Papa transexual. Não, mas você contou no final. A bispa é maravilhosa. Cara, então assim... A graça não, que não foi engraçado, mas... Não, mas é sério demais para um cristão. Né? É sério demais para um cristão. Conclave, é isso mesmo, não tô errado não, né? Eles vão eleger um Papa transexual. Então é uma coisa muito séria, que suavemente vai chegando e nos levando suavemente para o inferno. Se hoje é uma referência mundial a opinião de um líder religioso, né, que
quando eles soltam uma opinião, ela é publicada do New York, Não, ela do é New referência, New né? York Times até a Gazeta do bairro da sua cidade, é uma publicação do Papa. E eles querem uma agenda para que você comece a entender as coisas que vão ser aplicadas de um certo momento agora até o final. Porque assim como nossas igrejas têm vivido e falado que nós estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo nos últimos dias. O amor vai esfriar um contra o outro, a apostasia, só que isso tudo não é dentro do processo do mundo. Por isso que eu volto, aí a gente volta, o Real, que fala, né, a voltinha, voltando tudo que a gente ia falar sobre chamado de santidade. Se muitos que não estão firmados em um propósito fazem decretos para o começo do ano, por que não a gente? Realmente a pessoa que quer mudar o hábito, eu quero dormir mais cedo porque eu sei que faz bem o sono pro colágeno. Por que então a gente não pode ter mais tempo de leitura bíblica? Isso é um dos embasamentos do chamado de santidade em janeiro. É um preparo. Tem pessoas que se preparam pro carnaval, vocês já viram isso? Eles fazem um preparo pro carnaval. Projeto verão. Né? Projeto verão. Vou deixar meu cabelo crescer pra ficar assim. Eu vou ficar shapeado, pra mim aguentar o bloquinho. Eu vou ficar um tempo sem beber porque eu vou beber tudo que eu posso beber lá no carnaval. Cara, nós que somos cristãos, a gente tem que preparar o nosso ano pra gente estar cada vez mais espiritual. Então eu quero ler maior passagens bíblicas, eu quero ter maior entendimento bíblico pro ano que eu vou viver. Esse é o nosso entendimento e é oferecer esse propósito dentro da fonte da vida nesses primeiros dias do ano, que é a fonte chamada santidade. A ideia é começar logo depois, você que faz parte da fonte da vida, é logo depois das primícias. Então os 12 primeiros dias nós estamos vivendo as primícias, ali projetando os 12 anos de 2025. Então já no próximo sábado, até o último sábado antes do Apaixonados, serão em torno de 45 dias, vai dar mais ou menos Começa dia 6 sábados. 18 de janeiro. E olha que interessante. Dá pra mudar de vida. Dá pra mudar de vida. Dá pra mudar muita coisa, sabe? Então, assim, nós vamos abrir grupos de WhatsApp onde tem uma fonte da vida, que tem um trabalho do Ministério Jovem, dentro desse grupo do WhatsApp, nos cultos da fonte chamada santidade, a pessoa entrar nesse grupo e lá, toda semana a gente vai passar as diretrizes. Tempo de jejum. Você consegue tirar um tempo de secreto. Em 2024, nós falamos isso muito na cultura do reino. Para você ter um hábito em reino, você precisa ter contato com o Espírito Santo, com o sobrenatural. Então a gente convidava eles muito através dos discipuladores, através dos cultos que a gente falava sobre chamado de santidade. Você está tendo um momento de secreto entre você e Deus. Você tem esse momento e fala assim, olha, os próximos 30 minutos ninguém me atrapalha. Eu vou entrar no meu quarto e eu vou orar, eu quero canções que vão transformar minha vida, eu quero realmente sentir o toque do Espírito Santo. Praticar uma nova rotina. É uma nova rotina. Por isso que essa cultura do reino, ela foi interessante pro primeiro momento, e agora é essa que nós vamos viver, 2025, é um ano do propósito, um ano de muita luta, é um ano de muito amadurecimento, né? A gente está já entrando dessa forma, né? A fonte, ela é chamada santidade, então fonte, chamada santidade, e esse ano a gente quer falar sobre detox. Legal. Detox, nós queremos que as pessoas tenham algumas coisas... Bem moderno. O chamado Santidade 2025, detox. Vai ter suco verde? Então, nós temos que... Refrigerante, aí eu não Uma gosto. coisa que tem a ver com chamada santidade. É muito ruim. Mas é real, olha só que legal. Uma coisa que tem a ver com chamada santidade. Você cuidado do templo, da Catedral do Espírito Santo. O que é a Catedral do Espírito Santo? É o nosso corpinho. Então, falando sobre suco verde e tudo mais, mas é uma realidade que eu tenho tentado viver. E os meninos que andam comigo, a turma que anda com a gente anda um com o outro, né? Não tô passando para eles uma lei ou uma regra, mas eu tento passar para eles aquilo que eu vivo. E se os caras acham que vale e faz sentido, eles podem copiar algumas coisas. Algo que eu faço olha, eu tô tentando ter hábitos novos. Porque hábitos novos te geram uma novidade de vida. E é o que o Espírito Santo, através de Paulo, através daquele chamamento depois do derramar em Atos, era hábitos novos, mudanças que mesmo na constância... Qual que é o problema hoje dessa sociedade da juventude? Ela quer só o extraordinário, ela quer se preparar para eventos que acontecem 2, 3 vezes no ano. Então ela só realmente vai dedicar algo quando ela chegar, eu estou falando já para o geral, próximo de um grande evento, no carnaval. Então eu preciso emagrecer tudo que eu tenho que emagrecer para mim, ou render bem lá naquele momento lá, ou aí eu posso comer o que eu quero comer, eu posso beber o que eu vou beber ali, porque ali eu me preparei até chegar ali, né? Mas a nossa intenção
mostrar para a pessoa que você tem que ter hábitos de uma cultura, começando isso, começando ali no começo do ano, para um ano inteiro. Então é você, falando de suco verde, que você fala detox, você precisa cuidar do seu corpo para você viver uma vida intensa em Deus. Você precisa disso, né? Teve um livro que, na verdade, se conta essa história, e aí eu vou até parafrasear o Subirá, que ele falou de um pastor que neste livro é contado isso, que ele fala assim, que Deus deu para ele uma missão. Se eu tiver errado, vocês me ajudem a corrigir, se vocês conhecem a história. Se não, alguém depois entra lá nos comentários, até que é bom lá, e você entra e me corrige ou complementa, mas diz assim, que ele falou ao contar a história, que Deus deu uma missão para ele, e com isso, ele não percebeu que ele tinha essa disposição, na comissão, ele tinha um cavalo, que o levaria nessa missão. E ele não soube cuidar, e ele matou o cavalo. Ao ele matar o cavalo, ele encerrava a missão dele, porque ele precisava levar adiante a proposta, levar adiante o propósito, levar adiante a missão de Deus. E qual que era o cavalo? O cavalo era ele, era o corpo dele. E ele não cuidou da sua saúde. E quando você vai escutando a história, o enredo, tudo mais, você imagina que vai ser um senhor falando isso. Não, foi um menino de 29 anos. Que ele falou que ele não cuidou dele, não cuidou da saúde dele, não cuidou daquilo que o Espírito Santo preparou, que era de dentro para fora. Mas você precisa entender que você tem que cuidar de fora para dentro. Aquilo que entra em você precisa cuidar. Mas eu acho no alimento, na bebida, aquilo que entra em você, aquilo que você absorve nas redes sociais, aquilo que você se alimenta de fora para dentro. Então, o Espírito Santo cuida de você de dentro para fora. A mudança é de dentro para fora. Amor, mas eu acho que a idade que o ser humano mais desgasta o corpo é na juventude. Porque a pessoa, ela quer fazer tudo e parece que tudo que é de errado, talvez, ela se inspira, ela quer experimentar, ela quer fazer. Então, ela acha que é bonito dormir pouco, ela acha que é bonito beber o que todo mundo tá bebendo, ela acha que é bonito fazer o que as pessoas estão fazendo, o mundo, né? Por isso que você tem que andar com pessoas que têm princípios cristãos e que vão seguir ali o evangelho. O jovem, ele... O que acontece? Que o jovem, ele quer fazer o errado, ele quer aparecer de forma errada. Aí ele desgasta o organismo dele. Sei lá, vamos contar 15 anos ali, da faixa dos 20 aos 35 anos. É como se, você fala, ligou o louco? Você tem essa expressão. Às vezes ele fala, ligou o louco no fulano. O cara meteu o louco, ele ligou o louco. Meteu o louco. E é na juventude. Aí depois, a pessoa ela vai ali aproximando dos 40, ela vai centrando mais, ela vai o organismo ele já não vai rendendo, então ele vai percebendo que aquele estilo de vida não é bom, né? Mas no detox, nessa campanha, nós iremos abordar tudo segundo a visão de Deus, né? A ideia é trabalhar no natural, que é falar pra pessoa, cara, se você realmente tá me mostrando que você tá um cara que não tem tempo de qualidade de sono, que você não tem tempo, que você é sem tempo. Gente, o apresentador aqui tá com olheira no olho. E ouvindo essas coisas. Du, você não dorme? Du, você vai participar do detox, hein? A gente orou pra que começasse com nós, então Deus tá falando, começou com nós. É uma fase, né, Bispo? Muito trabalho. Muita dedicação, no escritório, essas coisas. Então, eu entendo esse lance de, a galera mete o louco. Eu sei que eu meto o louco no trabalho, que eu não deveria, que deveria ser equilibrado. Mas aí o jovem, e aqui eu uso meu lugar de fala, de jovem, eu tenho 5 anos para terminar de meter o louco. Fica destemperado, né? Parece que fica... A gente tá assim, na fase que é o seguinte, eu preciso conquistar as minhas coisas. Eu preciso alcançar minha independência, eu preciso alcançar minha família, eu preciso ter minhas coisas. Então, a gente vai se dispondo a gastar uma porção da saúde, dispondo a gastar uma porção do tempo, dispondo a gastar certas porções pra gente... Tentar abraçar o mundo. A verdade é Mas aí o que acontece? Você vai entender que não precisa abraçar o mundo e você não consegue abraçar o mundo em 5 anos, em 10 anos, você vai ter a vida inteira para desenvolver várias coisas. Talvez na juventude, quando a gente sai ali da casa dos pais, a gente fica querendo mostrar para nós mesmos e para a sociedade que a gente vai conseguir. Ok, não está errado assim.
até certo ponto. Tem coisas boas, né? Que é sair e render profissionalmente. Você tá numa idade que você rende bem. Mas tem que ter esse equilíbrio. E faz parte aí, ó, a olheira, o cansaço. Ele vai te dizendo o quê? Que você tá desequilibrado para uma área. Só que, por exemplo, a pessoa, ela quer mais de Deus. Mas se ela quer mais de Deus, ela tem que orar mais, ela tem que planejar o horário dela, o cronograma dela, para que ela tenha mais tempo de oração, para que ela leia mais a Bíblia, né? Então ela precisa se organizar nisso. Eu vou dar um exemplo, vocês dois cantam. A pessoa, você aí no seu ministério, você é da adoração e você quer que a presença de Deus venha... né, falando pra vocês assim, vamos lá, não significa não dando indiretas, né, só o pensamento. Longe de mim, dá indireta. Aí a pessoa, Pra quem não sabe, ela é bailarina, então ela vem no padedê leve, ela vem no padedê e desce a pá. Sempre. Ela é bailarina, mas ela vem no padedê e desce a pá. o culto, que seja uma bênção, que a presença de Deus enche ali o ambiente, né, assim, ali no louvor, no momento de adoração. Mas ela se alimentou de Bruno Mars a semana inteira. Pois é, que loucura, não vai rolar. Ela tem que estar naquela presença de Deus, na adoração, nesse ambiente espiritual, já estar vivendo na casa dela, no carro dela, no cotidiano dela. Ela só, aquilo que ela já estava vendo, ela só vai trazer ali, viver no ambiente com os irmãos ali na igreja. Funciona assim. Não tem como, gente, nós sermos pessoas diferentes dentro da igreja e fora e termos uma vida na igreja ali, conversar sobre um assunto e sair e conversa sobre um outro assunto. Tá, eu tô aproveitando, né, pra falar, porque nós dois falamos muito. Mas tá bom. Mas assim, por exemplo, não tem como você sair, você tá lá no culto, e o último ano eu falei muito sobre... a linguagem, o poder da fala, né? De você tomar cuidado ali, amar o irmão com a linguagem, beleza. Aí você escuta isso, amém, glória a Deus no culto e sai, aí vai falar mal do irmão, vai falar mal do louvor, meter o pau no Duque, nas músicas que ele escolheu. Não pode. Você entendeu? Sim. Que é equilíbrio. É equilíbrio no estilo de vida, na vivência. Isso é a santidade. É você buscar parecer com Cristo e diminuir as vontades que são naturais nossas. Dá vontade de falar dos outros, dá vontade de falar do fulano, ciclano. Não é falar mal, é comentar, né? É comentar a respeito. É engajar a vida do irmão, né? É comentar. Ministério da Comunicação. Aí, né, Alex? Mas esse Ministério da Comunicação não tem a ver com os midianitas. Midianitas, fiquem tranquilos. Você que é do Soma, eu acho que é você normal, você que é da foto, dos registros de imagem, não tem a ver com os midianitas. Deus tá falando com gente aqui nesse lugar. Ela tá falando do Ministério da Comunicação. Ó, a língua. É do ser humano, gente. A gente querer opinar, porque... todo mundo tem um pensamento a respeito de algo. Todo mundo é comentarista da vida de alguém. Vocês aqui, eu gero um pensamento a respeito. Beleza. E aí, dá vontade de comentar algo. Aí que entra a ação do Espírito Santo e a busca da santidade. O que a Bíblia diz? Jesus faria isso? De que forma que eu posso fazer para converter? Assim. É converter a sua fala, é converter as suas atitudes, a sua maneira de viver. Então, essa abordagem de santidade, ela é tudo, é do vestir ao falar, o que eu vejo, o que eu escuto, até o que eu penso. Quantas vezes pensamento assim, a gente fala que pensamento ele é incontrolado, mas não é. Se eu estou vendo muito uma coisa, geralmente eu vou pensar muito a respeito daquilo. Mas vem coisas que não deveria vir na minha mente, aí eu tenho que o quê? Pensar em outras coisas. Eu vou ler uma Bíblia, eu vou escutar um louvor, eu vou direcionar o meu raciocínio, o meu pensamento para outras coisas. Eu acho que eu dei um geralzão sobre vida em santidade. O que é santidade? Primeira coisa, você não pode estar sozinho nessa batalha. Daí o envolvimento da igreja nesse projeto, o envolvimento dos seus discipuladores, as pessoas que vão estar com você nisso, porque você vai ter abstinência. Pessoas que têm problema com pornografia vai ter abstinência.
Você vai ter abstinência com bebida, pessoa que está escolhendo parar de beber. Não, então esse ano realmente estão falando sobre mudança de hábito e faz mal para mim a bebida porque ela me tira do meu centro de controle. Ela me faz mal, ataca o meu fígado, eu fico enfastiado, ataca o meu organismo em tudo. Eu vou parar de beber. Você tem que andar com pessoas que não vai beber. Você tem que começar a entender que essa manada, essa turma, o que você imaginar aí que você pode falar, né? Que você anda, o seu discipulado, a sua célula mitocôndrias, ou a turma que te envolve, você precisa contar com elas e elas contam com você nesse projeto. Daí, por exemplo, como eu estava falando no começo, a ideia é que a gente vai abrir um grupo de WhatsApp em todas as igrejas que tiver o projeto, a fonte chamada Santidade, e nesse grupo vai todo mundo que quer participar, esses 45 dias. E ali, uma coisa que vai ser interessante que a gente vai passar, você vai ler nesses 45 dias os livros de Salomão. Você tem um cara que mais soube da vida, que mais teve direções que Deus deu para que ele pudesse governar, e foi um tempo que menos teve guerra. Foi um tempo que mais foi próspero em todo o entorno de Salomão. Então nós vamos ler Provérbio e Eclesiastes. Olha que legal. Nós vamos passar para a turma ler Provérbio e Eclesiastes. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. E Salomão deixou isso bem claro para nós. É melhor você aprender com aqueles que erraram para você não errar também. Mas e se errar? E se errar? Você que está assistindo, e se você errar? Você precisa levantar. Então a igreja está ali para te levantar. Para bater a poeira ali, ó, onde você caiu, onde te ajudar a curar suas feridas. E não torcer e falar, eu sabia que você ia cair de novo. Chamada à santidade, inclusive, é você chamar as pessoas para a santidade. Não é acusá-las falando, eu sabia que ele ia voltar para a droga. Igreja não foi feito para isso. Você trabalhar com previsão e sabendo que a pessoa vai cair de novo. Cara, nós somos já caídos por natureza. Esse é o nosso fim. Nós somos caídos, se não foi Jesus em nossas vidas, nós como catedrais do Espírito Santo, se não foi Ele em nossas vidas, nós não temos possibilidade, nós não temos condição. Falar em santidade é você buscar isso todos os dias, suar para isso, mas você não consegue ser santo como Ele foi santo. Este é o grande segredo. A gente busca santidade, mas só um foi santo. Só Ele é o verdadeiro. Só Ele é o legítimo. Só Ele é digno de chegar lá, diante de Deus, e levar uma oração Dudu. E levar uma petição Dudu. Então nós precisamos entender a importância da igreja nessa unidade. E a gente, nesse momento, por exemplo, deixa eu voltar para não perder o raciocínio da liturgia do que vocês vão passar ali. Então no grupo lá da fonte chamada Santidade, todo mundo que quer participar vai entrar. Aí toda semana a gente vai soltar a diretriz. Ó, vamos ler essa semana 2 capítulos de Provérbios, depois Eclesiastes. Porque Provérbios ele vem mostrando tudo que ele foi adquirindo, tudo que ele foi sabendo. E Eclesiastes já veio no final da sua vida falando sobre o que era conquistar o mundo. Não era nada. Era tudo vaidade. E ele fala assim, bem no finalzinho, olha, o que você tem realmente que viver até o final dos seus dias é amar a Deus acima de todas as coisas, estar bem com a sua família, viver felicidades que Deus tem para você. Então, a gente tem que realmente trabalhar muito igual o Du falou. Mas com o Espírito Santo em nossa vida, ele é o elo com Jesus para que a gente possa ter temperança. Falar esse ano sobre santidade no começo é ter temperança, equilíbrio. Equilíbrio, tenho que realmente, enquanto eu estiver com disposição a trabalhar, não cegar. Não ser o miguezinho. Todo mundo vê você fazendo alguns posts que você está trabalhando, mas quem te conhece fala, não, eu sei que esse cara não está trabalhando. Então você tem que viver a integridade daquilo que você está falando. Uma das coisas do chamado de santidade é você viver aquilo que você fala. Não ser incoerente com aquilo que você fala. E montar esse grupo é para que as pessoas comecem a sentir ali que eu estou fazendo parte de um trabalho de recuperação. Como fazem as clínicas, né? A gente tem que ser integral naquilo que a gente vai viver. Então, pessoas de recuperação. Falar de santidade é as pessoas que estão lutando com fraquezas. Falar de santidade é pessoas que sabem aonde ela consegue dar um passo e cair no buraco. Ela sabe, gente, não me leva lá no bar não que eu vou cair. O cara tem que ser sincero nesse ponto. Então ali a gente vai abrir espaço para que ele procure os líderes que estão no grupo para falar sobre algum pecado que ele precisa lutar com ele. E uma coisa que o senhor tá falando aí, eu tô só pensando, a gente inclusive quer até fazer um episódio só para alguns temas específicos, e o caráter cristão é um dos temas, né, que a Bispa Luana até sugeriu. Às vezes, igual, eu não me levo no bar não porque eu posso cair, mas quantas pessoas, sem querer, são invejosas, ela não consegue ver outra pessoa, porque é mais fácil esconder esses pecados.
né? Ver o outro crescer e já gera algum sentimento no coração. Ela vai contar uma história, ela tem que mentir. Ela vai fazer É muito individual, né? As fraquezas, elas podem ser individuais e muito secretas, que a gente vai descobrindo de acordo com o que a gente vive com a pessoa, né? Esse vício em mentir, a pessoa, ela ter inveja, ela ser invejosa e ela identificar que ela precisa trabalhar isso. Onde? Na Bíblia. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? E esse momento de confessar... É muito importante, é muito importante. Esses pecados também, né? É reconhecer. Eu acho que você reconhecer a sua dificuldade é um passo gigantesco, porque, gente, a igreja, ela não tá para condenar, para apedrejar, é para amar. E todos nós pra te somos ajudar. pecadores. Então, a pessoa... Olha, eu vou contar um caso. A pessoa, ela tá namorando, né? Vários eu já fiz isso. Aí eu abordo, e aí, tá tudo bem, tudo bem? E se eu tenho mais intimidade com a pessoa, e eu namoro, tá em santidade. Aí a pessoa, tá ótimo, tá tranquila. Eu, mas você tá conseguindo ter um namoro em santidade? De boa, bispo, eu tô de boa. Eu falo, vem, tá... Eu já namorei. Eu sei que namorar não é de boa. Não é de boa. É uma luta. Você tá ali, ó... lutando pra você ter um namoro em santidade. Por quê? Porque você gosta demais do outro, entendeu? Então, você deseja demais o outro. E a sua carne também deseja. Eu desejo casar em santidade, mas eu também desejo carne do outro, porque é corpo. Então, é sermos sinceros entre nós, que todos nós temos as nossas dificuldades e que podemos cair, e a igreja não está para condenar. O confessar, o procurar ajuda, o dizer, o revelar a sua dificuldade é para que você receba a ajuda de alguém, do seu líder, entendeu? E não é para condenar, não é para te expor, entendeu? E é bíblico, né, bispo? É para abraçar, é para amar, é para acolher. É isso. Confessar pecado é bíblico, né? E a gente, a igreja, ela faz isso, o objetivo é abraçar e acolher, mas continua, eu acho que é do diabo essa ideia de que a pessoa se expor ali na igreja é para diminuí-la, para expor, para tirar o ministério dela, sendo que na verdade não é, o oposto, não é? E a ideia é assim, e a fonte da vida tem muita essa característica, abraçar o pecador. A nossa ideia é abraçar o pecador. Se você vai aí nos programas do apóstolo, que ele tem muitas perguntas lá que a galera faz para tentar pegar ele mesmo, né? Sobre tudo. Sobre, né, problemas de escolha sexual, problemas de hábitos de uma pessoa de muito sucesso financeiro, eles tentam pegar o apóstolo nisso, né? Ele fala, não, mas a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está para abraçar todo mundo que luta todos os dias com isso, com suas falhas, com suas fraquezas. A gente está aqui para abraçar e cuidar do pecador. A gente odeia o pecado. Nós temos uma bandeira todos os dias contra o pecado. E não seremos coniventes, não vamos ser coniventes, mas nós amamos a pessoa que quer se chegar a Cristo. Que assim como está em Romanos 11, que a possibilidade dessa árvore brava que foi a oliveira, que quebrou-se um galho e enxertado nela foram todos aqueles que não eram da promessa, daqueles que estavam naquela caminhada da saída do Egito, que hoje somos eles, né? Co-herdeiros dessa promessa. Ali cabe todo mundo que quer um dia professar, que consagra a sua vida e declara aos quatro cantos que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. Ali a gente tem que receber todos. Não é você às vezes escutar alguém falar assim, não, a Luana não, porque a Luana já veio tantas vezes. Ela já veio, restaurou, a gente deu uma vaga para ela de novo no ministério, ela voltou a discipular e tudo mais. Não, ela não. Porque eu sei que daqui a pouco ela vai cair de novo. Mas se biblicamente aquele que está em pé toma cuidado para que não caia, então o trabalho da fonte chamada santidade é um trabalho 360. É cura para todo mundo. É para o líder também entender que uma hora ele pode estar disposto a cair. Então ama quem está caindo, porque você cuidando de uma pessoa, eu escutava isto mais do meu mentor, o bispo Pablo, falava, você quer buscar cada vez mais santidade? Cuida de alguém. É verdade. Se você está cuidando de alguém, você se policia para não errar. Vocês são discipuladores. Vocês sabem que vocês têm que ser espelho e referência para alguém. Você que é discipulador, você que cuida de alguém, é algo que não precisa ser tão espiritual, é natural. Você não pode andar de qualquer jeito na rua porque você sabe que o seu discípulo vai trombar com você numa panificadora. Você sabe que você não pode estar se comportando de qualquer jeito em um restaurante porque você sabe que ali uma discípula sua vai passar.
alguém que você dá estudo bíblico para ela. E é tão interessante a comunhão na igreja que não é só isso, né? Antigamente tinha muito esse sentimento das irmãzinhas que congregavam nas igrejas bem antigas. Ela falava assim, a pessoa não me pode ver de um outro jeito igual ela me vê na igreja, né? Então o meu comportamento na igreja tem que ser em todo lugar, irmã do coque. Então ela vai andar no coquezinho em todos os lugares. Se possível, as pessoas vão entender que ela levita mesmo ali. Geralmente essas mulheres transbordam Jesus, né? Você tá entendendo? Então, assim... É porque ora muito, então, né? assim, Lê muito a Bíblia. Não é só o discipulador que tem que ter uma expressão fora da igreja, como ele tem dentro da igreja, mas quem é cristão e começa a viver esse hábito, é o que a gente quer transmitir na fonte chamada santidade, nesse ano do detox, é que o que ela viver dentro da igreja é bom, alivia as dores dela, alivia o fardo dela, mas aquilo também tem que ser um preparo para viver fora da igreja, aquilo que ela está vivendo dentro da igreja. Não é você ter uma confusão no seu Spotify que se alguém for entrar na sua playlist lá, não vai entender nada. Você vai escutar desde um Voz da Verdade, a um Fábio de Mello, a uma Anitta, a um... Cara, você misturou tudo ali, né? E ao mesmo tempo nós estamos vivendo essa geração que quer tudo e ao mesmo tempo elas não querem nada, porque ela não consegue terminar um ano do jeito que ela começou. Sim. E a ideia da fonte chamada santidade é você começar um ano do jeitinho que o Espírito Santo preparou para você. Você vai terminar em 2025. Firme, dependente dele, aliançado na igreja, mais próximo né? Mais ainda, conhecedor, mais intenso mais ainda, íntimo mais de íntimo. Jesus, da presença e dele. O John Bevere tem um livro, antigamente ele chamava Fecha a Porta na Cara do Diabo. Sim. Passou a ser chamado de Acesso Negado. E aí ele traz como a problemática não do jovem em si, mas do ser humano, que são as pequenas concessões o grande problema da queda do pecado. São as pequenas concessões que a gente não percebe, mas já concedeu o espaço. Então são os pecadinhos, as liberdadezinhas, são as pequenas pílulas, né, que nos dão uma brecha muito grande para os pecados maiores, né? E a gente sabe, né, o que a gente está fazendo, a gente percebe as escolhas que nós estamos tendo. Talvez você pode se perguntar, por que eu vou ter uma vida em busca de santidade se eu nunca serei santo, se eu nunca chegarei a essa santidade, né? A busca da santidade, ela é uma escolha de você não repetir aquele pecado que você já cometeu e que você entende que desagrada a Deus aquela reação sua. Se você escolhe continuar cometendo, você é como se diante de Deus você invalidasse ali na cruz, porque você entende que o sacrifício foi para perdão do seu pecado, aquilo que você cometeu. Se você, por livre e espontânea vontade, você escolhe continuar cometendo diante de Deus, como que funciona isso? E tem um problema do jovem que ele tem o seguinte, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então ele tem capacidade de culpar Jesus com isso. Mas por que eu estou pecando de novo? Qual que é o problema do recém-convertido? Ele é muito intenso, o cara que vai lá e batiza. Ele acha que nunca mais vai bater em sua porta o pecado. Não, e que não vai acontecer nada de ruim, né? Que a vida dele aí, agora o que gera o radicalismo nele? O que gera o radicalismo nele? A primeira coisa que vai acontecer com ele depois que ele batizar é ele voltar à sua normalidade. Ele é humano. Não vai deixar de aparecer coisas indevidas no seu celular se antes dele ter batizado, a monetização que acontecia ali eram as coisas que ele estava vendo que não procedia. Os amigos dele ainda não vão deixar de bater em sua porta e convidar ele para alguma balada se antes ele vivia isso. Então, a postura dele pós o nascimento dele, mediante a congregação, porque ele batizou diante das pessoas, para as pessoas entenderem e verem que ele hoje é uma nova pessoa. Sim. Ali que começa a verdadeira luta. E a pessoa que está nos assistindo tem que entender que não tem facilitações para quem é batizado. Pelo contrário, as lutas às vezes são maiores para que você seja forjado. Você está sendo forjado, todos os dias você está sendo forjado. O Espírito Santo te prepara de dentro para fora, mas de fora para dentro prepara a escolha sua, naquilo que você precisa. Por isso que a gente está falando sobre detox, sobre você estar preparado. Você vai elevar a sua imunidade espiritual através das escolhas naturais.
Né? A gente estava falando sobre a gente ser intenso. O jovem tem que ser intenso porque tem que às vezes dormir mais tarde pelas escolhas do sacrifício de você conquistar algo para lá na frente você colher sobre isso. Você poder desacelerar lá na frente porque agora você está trabalhando muito. Mas chega um momento que se você não escolher o equilíbrio, o seu organismo vai te parar. Ele vai te desligar, o seu organismo vai te desligar. Ou porque você dormiu pouco, porque você exigiu além da conta que o seu físico poderia doar, que ele poderia te entregar. Mas, biblicamente, a gente tem isso. O Espírito Santo, ele cuida de nós com zelo nesse ponto. Elias, ele estava cansado, com medo, com depressão, né? E ele chegou um momento que teve que ter uma direção do Espírito Santo e falar assim, peraí, descansa, deita, e eu vou cuidar de você, eu vou dar comida para você, eu vou dar proteção para você. É porque deixar o agir de Deus. Deixar o agir de vida, Deus e ele vai te soprar o equilíbrio. O Espírito Santo não tem e não vai fazer na sua vida aquilo que vai te trazer total transtorno. Pelo contrário, ele é consolador para aqueles que perderam alguém. Ele é aquele que traz uma paz e um conforto para aqueles que estão atribulados. Como que ele vai trazer desequilíbrio para sua vida? O Espírito Santo é o que convence do pecado. O pastor não pode te convencer, ele não tem esse poder de convencimento. É o Espírito Santo que habita em você, que te convence do pecado. Eu vi um pastor falando sobre uma menina que confessou, e ela gravou até um vídeo sobre o guarda-roupa dela. Que o Espírito Santo incomodou ela sobre as roupas que ela estava usando, e ela foi lá no guarda-roupa dela, ela teve que tirar 90% das roupas. Por quê? Porque 90% das roupas estavam expondo áreas do corpo dela que não era interessante ela mostrar. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida a partir do momento que você lê a Bíblia. Leia a Bíblia, ore. Ah, mas isso eu sei, mas você está fazendo? Ah, eu sei que precisa fazer. Quanto tempo você está fazendo? Se você chegar, o Du hoje tá cansado, né? Trabalhando demais, a olheira pura. Se ele for ler a Bíblia lá na casa dele, mas, ó, vou defender o Du. Não é que ele está com olheira, é porque ele falou isso. Eu não acho que você está com olheira. Não, ele que falou. Então, tô falando, é porque ele foi lá e fala. Quantos minutos você dá pro Du dormir em cima da Bíblia? Fisicamente, você não vai conseguir. Você entendeu? Sim. Então, se você busca realmente, ore e fala, Espírito Santo age na minha vida, aí é só ele para te convencer de algo, é só ele para transformar a sua vida, é só ele para te mostrar. E isso que você está fazendo não me agrada, isso é pecado. E aí você vai começar a pedir auxílio dele e só ele para te ajudar. Fisicamente, o nosso corpo deseja o pecado. Deseja fazer aquilo que não é para fazer. É só o Espírito Santo, só espiritualmente, para que a gente consiga vencer. É isso. E eu tô com algo no meu coração, quando a gente tava falando sobre isso, porque eu sei que muita gente vai nos assistir aí na Fonte TV, e às vezes você parou aqui, um sabadão à tarde, o que esse povo tanto tá falando? Eu quero ter esse Espírito Santo, eu quero sentir isso. E eu tô aqui para te falar que e reforçar o que o bispo falou, ele te chama como você está. Você pode vir, porque ele vai fazer a obra na sua vida. Às vezes você está aí com um vazio dentro de você, às vezes até dentro da própria igreja, né? Está ali crente domingueiro, só vai todo domingo na igreja, e você tá se sentindo vazio. É como se algo te faltasse, e eu posso falar como por experiência própria, como testemunho, eu tenho certeza que todos aqui à mesa, quando mais nós buscamos desse Espírito Santo, quanto mais nós negamos a nossa vontade, que tem tudo a ver com santidade, igual a bispa nos ensinou, esse vazio vai sendo preenchido. Quando nós começamos a agradar o coração de Deus, e você não precisa, eu estou sentindo isso falar, não sei para quem vai ser, mas não é um peso. É mais leve do que você imagina. Vai acontecendo de uma forma que você nem consegue depois explicar. Pode vir tomando sua cerveja. Eu conheço uma pessoa que ela tomava 10 latinhas de cerveja. Só não leva a latinha pra dentro da igreja. Não pode levar a latinha pra igreja. E ela, quando ela foi conversar comigo, ela falou assim, vai ser difícil eu largar minha cerveja. Eu falei, tudo bem, continua vindo na igreja. Não deixa de cultuar porque tomou uma cerveja. E foi tão assim, ela foi buscando o Senhor, foi congregando, foi tendo momentos de oração em casa, foi lendo a Bíblia em casa, foi automático. Ela está participando de festas. Natural, né? É o natural que é espiritual, que na verdade. Totalmente. Então,
essa vida de santidade, isso, ao mesmo tempo, parece que, nossa, mas eu vou perder muito a minha juventude, eu vou perder toda a minha vida. Pode parecer que você está perdendo, pode parecer que você vai ficar por fora de tudo, mas na verdade você vai estar ganhando, e é uma vida que é aquilo que Jesus nos prometeu, uma vida em abundância. É você poder sair para divertir, porque a juventude, os jovens, né, assim, que gostam da farra, mais do mundão, eles acham que ser santo é ser brega. E na verdade, assim, pelo menos a gente não tem sido nada brega, né? É. E tem como você ser feliz e ser alegre sem a bebida? Sim. Tem festas, tem como, tem comunhão. Tem como. Não acho que é só a bebida que vai te trazer alegria, ou que vai te trazer ali uma paz, que a pessoa está muito cansada, estressada. Não, é o Espírito Santo na sua vida, é Ele que vai te trazer isso. Mas Deus está te chamando. E quando você Amém. vai ter uma conversa com alguém que não conhece a verdadeira revelação, ele te revela isso. Que tudo que ele está vivendo é momentâneo. Ele fala, não, depois de uma balada me bate um vazio. Depois de uma ressaca eu me arrependo do que eu fiz. Sabe, eu não sei por que eu fiquei com aquele tanto de menino naquela festa, porque eu vou encontrar com alguém depois aqui, eu vou nem lembrar e a pessoa vai saber que eu tive alguma coisa com ela, que eu me expus, e o cara, às vezes não, muitas vezes ele é uma pessoa de respeito. Hoje você vê jovem entre 24, 25, 26 anos, que o cara já está bem conceituado, ou não nas redes sociais, ou no trabalho que ele exerce, um advogado, um médico, e alguém vai falar, cara, eu vi esse cara arrastando a boca no chão em tal bar aí, ou em tal boate, bebendo até, e ele nem lembra. Mas ele sabe que tudo isso é momentâneo. Mas na verdade, isso é que é brega, né, gente? É se expor, é o contrário. E a gente trata, por exemplo, essa questão é de quem é de fora, né? Sim. Mas quem está dentro, eu acho que o principal ponto a se pensar numa campanha como essa é você não ter medo de se expor. É porque, por exemplo, vou me apresentar um exemplo aqui. Eu tô falando que eu dormi pouco, porque eu tenho o propósito de trabalhar muito, e eu sei que, de certa forma, isso é errado, e eu sou corrigido. Para quem não sabe, os bispos são os meus pastores também. E eu sou corrigido dessa forma em secreto, e eu estou sendo corrigido agora na frente de vocês. Mas tem gente que não que não mergulha numa campanha dessa por medo de exposição, ou por orgulho de não querer ouvir aquilo que ele precisa ouvir. E aí, isso, na minha humilde opinião, talvez seja o maior erro que ele está cometendo para a carreira cristã dele, porque Jesus, ele está o tempo inteiro na Bíblia nos expondo alguma coisa, expondo alguma falha nossa que precisa ser corrigida, consertada. Tanto que quando a senhora fala sobre santidade, bispo, por exemplo, eu entendo que eu preciso ser santo para que eu seja amigo de Jesus. Porque lá em 1 Pedro 1,16, 3,16, algo assim, ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Então por que eu preciso ser santo? Porque Jesus é. Para eu acessar o lugar que eu quero estar de proximidade com Jesus. E poder falar que eu sou um cristão. Ser cristão não é ser um pequeno Cristo? Eu preciso, seguidor, eu preciso buscar essa caminhada. Se eu não buscar a caminhada de ser santo, eu posso não estar santo, mas eu preciso querer ser santo. Sim, é isso. Se eu não buscar essa caminhada, eu estou decretando para o mundo e para as pessoas que eu não pretendo ser amigo de Jesus. E não é cristão, né? Não tem como você ser cristão sem seguir a Cristo e sem seguir o que ele diz. Mas uma coisa que é interessante, por isso que a gente tem essa busca intensa da fonte chamada santidade, é um trabalho 360. Você está trabalhando com as pessoas que precisam voltar aos caminhos do Senhor, ou as pessoas que não conhecem o caminho do Senhor, ir ao caminho do Senhor, e aqueles que estão para receber da forma como Cristo receberia. Livre de julgamento, livre de apontamento, e deixar aquilo que verdadeiramente constrange, assim como a Bíblia diz. O que o verdadeiro constrangedor nessa situação quando Jesus entrando em ação? É o amor. O cara vai ficar constrangido, porque eu já tive testemunho, você já teve, às vezes testemunho dos caras falou assim, eu fiquei tão constrangido da forma que vocês me receberam, sabendo o que eu fiz, sabendo como eu fiz, e vocês não me julgaram de forma alguma, só me aceitaram, me deram banho, colocaram um anel em meu dedo, mostrou pra mim que eu tenho lugar à mesa.
Isso me constrangeu de um ponto que eu falei, eu não quero sair desse lugar nunca mais. Agora, se for uma igreja inquisitiva, que tem um chicote na mão, a espada na outra, né, e viver o tempo de Saulo e não o tempo de Paulo, é o que o diabo está querendo. Por muitas vezes, né, Spurgeon falava isso, por muitas vezes a liderança da igreja está na mão do diabo pelos seus atos de direção com apontamento. O apontar o dedo é uma ferramenta do diabo para espalhar as pessoas da igreja. Então esse trabalho da fonte chamada santidade, inclusive, é para curar em 360 os líderes que falam o seguinte: eu preciso amar a pessoa incondicionalmente. Eu tenho que amar ela assim como Jesus a amaria. Amém. Aceitar as suas feridas e curar as suas feridas, limpar as suas feridas e ver a transformação. Mas isso me atenta para uma coisa importante também. No ano passado a gente aprendeu uma música da Isadora Pompeu. E a gente estava chapando nessa música por um tempo. E aí tem um trecho da música que diz o seguinte: filho, eu sou quem te encontrou, eu sou Jesus, eu sou o Senhor, não sou Gamaliel, o meu nome é Emanuel. E o que eu absorvo disso? Eu até arrepiei. Ela é forte demais. É justamente o ponto de que as pessoas que estão batalhando por você não são as pessoas que vão te convencer. São as pessoas que estão batalhando por você. Ela está com você na lida. Se você está nos assistindo, você sente que você não é uma pessoa digna de estar na igreja, eu garanto para você que você é. Totalmente digna. A igreja é o seu lugar. Inclusive, se você já passou por alguma dificuldade de congregar, se você já passou por alguma vergonha, eu convido você a caminhar conosco. Amém. Porque a gente está disposto a brigar por você. E aí a música fala: não sou Gamaliel, o meu nome é Emanuel. Porque o convencimento é a propriedade de Jesus. Sim. Não acredite você que vai ser bem recebido, apenas bem recebido, vai ser não apenas bem recebido, não apenas um visitante, não apenas isso. Nós não vamos fazer isso, mas o Espírito Santo vai te convencer. Amém. É um caminho automático. Amém. E porque Ele é o Pai amoroso que Ele vai te convencer. Amém. Não é a nossa função te convencer de nada. Nossa função é receber e amar você. E isso nós estamos dispostos a fazer. Mas Jesus não vai abrir mão da função dele. E é interessante nessa situação, quando começa um mover dentro da igreja, começa que o Espírito Santo está ali, ó, com a mala prontinha para entrar. A gente fica com os olhos da fé, né? Assim, o Espírito Santo está com a mala prontinha. Na hora que ele sentar naquela cadeira, ele vai se mudar para dentro. Né? E o CEP já vai ser ele. Eu estou lendo um livro, né? Estou quase terminando ele, que chama Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, na parte científica, comportamental, né? E aí a gente não entende que a partir do momento que ele se muda para dentro de nós, o CEP dele é onde é que é? Somos nós. Nós somos a correspondência dele. Então, quando alguém começar a ter uma necessidade, vai procurar a gente. Por isso nós temos que estar enraizados na igreja. Chamada santidade é você estar ligado na igreja e ela te fortalece, ela te dá bases, ela te alimenta e ela te arma. Você está com armas preparadas para você lá fora ser a correspondência do Espírito Santo. Se alguém precisa de algo e precisa da igreja... Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você já passou por uma experiência dessa? Eu andando de ônibus, a pessoa chegava e me falou assim: você tem algo diferente. Tem alguma coisa diferente em você. O que é? Tem uns que já, né, no começo do primeiro amor, falam, não sei. Falo, não, mas tem alguma coisa diferente. Quando são cristãos, é igual... Uma energia boa. É igual uma anteninha de formiguinha. Um cara já fala: você é cristão, não é? Sou. Não, eu tô vendo que você é cristão. Ou alguém que tá soberbado, tá agoniado, tá à beira da morte, fala: oh, tem alguma coisa diferente em você. Deus está te preparando para você salvar alguém. Deus está te preparando para converter alguém, porque o correspondente do Espírito Santo aqui na Terra passa a ser você. Então as pessoas vão procurar o CEP do Espírito Santo, a correspondência do Espírito Santo. O remetente, né, vai procurar você, porque você é a catedral dele. Isso é muito interessante, né? E esse é a nossa expectativa da liderança do Ministério de Jovem da Fonte da Vida, até depois da fonte chamada Santidade. No Apaixonados, depois vem os outros projetos que nós vamos fazer, e o ano inteiro de 2025.
É essa a nossa expectativa. Amém, em nome de Jesus. Se, infelizmente, a produção já tá ali marcando que tá dando a hora. E eu ia falar sobre apaixonados. E o senhor tocou nesse assunto aí, apaixonados. Que tema sensacional, hein? Ó, se o Alex falar da hora de novo, a gente vai substituir. Isso é porque ele tava morrendo de saudade de gravar com nós, né, Alex? Até que ele venha. Até que ele venha. Tudo a ver, né, com o chamado à santidade, com a fonte chamada à santidade. Isso, nós estaremos firmes, né, em Cristo até que Ele venha. Nós vamos abordar essa temática. Serão 20 anos de apaixonados. E nós buscaremos intensamente ao Senhor, estaremos ali, né, com as nossas vestes, procurando estarmos, né, em santidade, com as nossas vestes limpas, brancas, para esperarmos o noivo, nosso amado. E é isso, participe no carnaval. Apaixonados, nós faremos ali na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Vai vir gente Você é convidado para participar, o Brasil inteiro. É um encontro de jovens e você, independente da sua idade aí, se você tem aí uma alma, um emocional jovem, venha participar. É muita adoração, muita palavra, é muita presença de Deus. A gente ora por isso, nós vamos estar preparados, buscando essa presença. Porque o Espírito Santo vai transformar as nossas vidas e nós estaremos cada vez mais parecidos com Cristo. Não, eu quero aproveitar, então, falando do apaixonados, as pessoas se preparam para o carnaval, emagrecem, estão se preparando. Você participar dessa campanha Fonte Chamada Santidade, você vai ver como que vai ser o seu olfato espiritual no apaixonado. Você estará preparado para o Você vai estar tão preparado, meu irmão. Você vai chegar levitando na igreja. Você vai estar tão apaixonado por Jesus. A sua intensidade ali vai estar tão profunda que você vai ver que toda a percepção dele ali no evento vai ser diferente. Tudo. Amém. Ele vai sentir tudo, todos os detalhes. Você, quando você está muito focado em alguma coisa, detalhes mudam para você. É poder de Deus. É poder de Deus. Venha para Apaixonados 2025. Os 20 anos. Vai ser incrível. Vai ser o ano da sua vida. Mas pra gente encerrar dentro do tema de santidade, eu gostaria que precisa ter, né, um momento de reflexão, um conselho pra galera que está nos assistindo, baseado em tudo isso que a gente falou sobre a santidade. Começa pelas damas, bispo? Um recadinho pro pessoal. Um recadinho pra galera. Com Jesus, com o Espírito Santo, você vai conseguir vencer aí essas lutas, essas batalhas individuais que você está tendo, viu? Com Jesus no coração. Com Jesus no coração. Você será feliz. Feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Nossa, que tom é esse? Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vai, bispo. É mais natural do que você imagina viver uma vida em chamada santidade. É mais natural do que você imagina. Você precisa ter os seus hábitos transformados de fora para dentro, porque de dentro para fora ele já tem disposição. Você que já converter aos caminhos do Senhor, você que está voltando aos caminhos do Senhor, o Espírito Santo está prontinho para te transformar sempre de dentro para fora, mas de fora para dentro é você. Então é mais natural do que espiritual o que se refere às suas decisões. Pense nisso. Aleluia. Dá um conselho também que você daria dentro desse tema. Jesus é bom e o diabo não presta. Uou! Como que você leva a sério um cara desse? Eu quero dar só um conceito aqui. Um conselho que tá queimando meu coração. Às vezes você é o irmão que se acha que já tá muito santo. Tem esse problema também. E aí você às vezes é o que acusa muito. A Bíblia fala, se você acha que você não tem pecado, você tá enganando a si mesmo. É verdade. Então, se às vezes você tem sido a pessoa e aí por algum motivo alguém pecou do seu lado, um irmão aí caiu em pecado, irmão, a mesma medida que você mede o outro, você vai ser medido. E quando você cair, é pesado. Eu tenho esse temor muito grande no meu coração. Como a bispa falou, a gente tem um Ministério da Comunicação, às vezes quer comentar, né, sobre o pecado do outro. É só um comentário. Isso é um perigo, gente. É só perigoso. Um comentário. Eu tô só fazendo um comentário. A mesma medida que você mede o outro, quando você cair, e a probabilidade da gente cair todos os dias é muito grande.
Então, quando você cair, esse peso aí que você tá jogando sobre o outro pode vir sobre você. Então, guarde seu coração. Pense que viver em santidade tem tudo a ver com isso também. Amar a Cristo. Eu tenho certeza que esse episódio falou com alguém aí. Espero que seja você. Porque comigo eu vou sair. A gente fez uma oração, né? Para que Deus começasse em nós. Eu, de verdade, diante de Deus, eu tô saindo dessa conversa com o coração queimando. Amém. E com o anseio de ter uma revelação de vida, de detox, desse chamado à santidade. E como é bom saber que esse chamado é para todos nós, Pra né? todos nós. E o Ministério Atitude, gente, 20 anos. Não nasceu ontem, não. Pensa, 20 anos só de apaixonados. Minha idade. Então imagina. Chamada santidade quer ver também não mentir. Não mentir. Mentira é pecado, viu, Du? O Du tá falando a idade. O Du tá revelando Não, as ele tá falando a dificuldades. idade. Desce o chicote! Ele tá falando a idade que ele converteu, gente. Ai, ó o bispo. Homem incrível, né? Homem sempre ajuda os Olha o corporativismo, olha o corporativismo. Gente, que bom ter vocês aqui. Foi Bispo. ótimo. Nós amamos a vida de vocês. Obrigada, porque eu sei que vocês são os nossos maiores intercessores do TitCast. Vocês são as pessoas Sucesso, que vocês são mais investem na sucesso. gente. Com Muito certeza, obrigada. aí. com certeza. Vocês que estão Toda de equipe. parabéns, estão muito bons. O programa as tá pautas bem cada vez elaboradas. superando um episódio ao outro. E eu tô vendo a galera Jesus, publicar, tô vendo a galera repostar. Glória a Continue Deus. assim. Muito Gente, bom. ó, Atitude Oficial no Instagram, em Isso todas aí. as redes, TitCast Oficial em todas as redes Isso também. aí. Curte, compartilha, manda pros outros, faz tudo que você Manda tem que pro irmão fazer aí. pecador. Se não compartilhar é pecado, É pode ser. pecado. Mas você tá omitindo a palavra? Evangeliza. Você tá omitindo a Mentindo palavra? a palavra. e aqui ó, se você assistiu até aqui, você não é da Igreja Fonte da Vida, mas você quer participar da campanha do Fonte o Chamado à Santidade, você pode convidados. mandar uma mensagem nesses arrobas que vai aparecer aqui em nome de Jesus, e eu falei agora. E se não aparecer, a gente vai postar também. Você vai mandar uma nossa legenda mensagem, vai contar o que você quer vencer e nós vamos conversar com Amém. É isso aí. É a isso gente aí. vai conversar com você. Amém. Vamos viver gastar isso juntos. tempo conversando com você. É isso aí. Vai ser top. Em nome de Jesus. Teremos outros episódios dentro desse tema aí, então, como o Bispo falou, agora a partir de 18 de janeiro até o último sábado ali de fevereiro, iremos tratar desse assunto e no TitCast a gente vai caminhar junto, porque nós somos TitCast, o podcast do Ministério. Gente, eu vou soltar, vamos soltar na rede social. Ele sempre trava-língua, ele esquece. Ele erra sempre. Então, como nós somos Atitude, nós andaremos todo mundo junto aí. Olha, que alegria ter você aqui. Curte, compartilha, comente, faz tudo aí, comenta. É isso, é isso, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tamo junto. Beijos.